Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 10 de abril de 2021. E o STF, o STF dessa vez cometeu a proeza de, numa só tacada, numa decisão monocrática do juiz Barroso, mandar o Legislativo investigar o Executivo, abrindo uma CPI da pandemia. Isto mesmo, numa só tacada, interferiu em dois poderes. E este é o objeto da minha análise, do meu comentário de hoje. Antes, agradeço a você que está doando pelo Pix. A sua doação e o seu compartilhamento dos meus vídeos são fundamentais para o canal continuar se expandindo, para eu poder fazer investimentos aqui em melhorias. Lembre-se, só aqui você encontra análises políticas posicionadas no campo conservador, à luz da teoria política, da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Lembro também a você de se inscrever no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. Se você já contribuiu pelo Pix, acostume-se a todo mês pingar um trocadinho aqui no canal, ok? Muito obrigado e vamos então ao que interessa. Gente, em outras oportunidades aqui, eu falei do funcionamento do jogo entre executivo e legislativo, entre governo e oposição, como um jogo de batalha pela iniciativa, para saber quem é que está pautando o comportamento dos outros. Então, o sistema político, no modo tradicional, no modelo tradicional de funcionamento dessa relação entre executivo e legislativo, ele tem duas formas de funcionar. Um é o que eu chamo de modo normal, que deveria ser o corriqueiro, o padrão, que é uma situação na qual o governo detém a maioria do Congresso, tem aliados o presidente da Câmara e o presidente do Senado, e pauta o jogo político, ou seja, vai mandando os projetos de lei, as reformas para votação e bota a oposição para correr atrás. Situações inversas, ou seja, aquilo que eu chamo de modo crise, são ou deveriam ser exceções, momentos em que a oposição consegue inverter esse jogo e assumir a iniciativa. No governo Bolsonaro, durante todo o primeiro ano e meio de governo, o presidente teve a iniciativa, mas jogando um jogo diferente, pressionando o establishment, pressionando o Congresso de fora para dentro, com manifestações de rua e pressão das redes sociais, para fazer o Congresso funcionar. Funcionou, aprovou a reforma da Previdência, aprovou a lei da liberdade econômica, até que esse modelo se esgotou e o presidente foi jogar no campo do adversário, no campo da política tradicional. A partir dali, com o Rodrigo Maia no comando da Câmara dos Deputados, o jogo se inverteu e a oposição passou a ter, durante todo o ano de 2020 praticamente, a iniciativa do jogo. Iniciativa do jogo significa o quê? Jogar retrancado, travar tudo, não deixar o governo governar, e para isso Rodrigo Maia contava com o STF como aliado. Pois bem, o presidente Bolsonaro inverteu esse jogo, conseguiu atrair o Centrão para dentro do governo, elegeu os presidentes da Câmara e do Senado como aliados, e assumiu a iniciativa. Até pouco tempo atrás o pessoal andava angustiado porque o governo estava encurralado e o presidente então fez uma ampla reforma ministerial, mudou os comandos militares, deu mais espaço para o centrão do governo e retomou a iniciativa. É o que vinha acontecendo até exatamente o momento anterior a este aqui. E aqui está a gravidade da interferência do STF, mais uma vez, dessa vez, como eu disse na abertura do vídeo, no Legislativo e no Executivo. Do ponto de vista jurídico, há precedentes para isso. Já aconteceu mais de uma vez de a oposição entrar na justiça para forçar o presidente da Câmara ou o presidente do Senado a instaurar uma CPI ou uma CPMI quando são CPIs mistas. No caso aqui, estamos falando de CPI do Senado. O que há, então, por detrás de uma CPI? Primeiro, ela precisa ter um fato gerador. E aí eu pergunto, o fato gerador é a gestão da pandemia em geral? Ou seja, vão investigar, além da ação do governo federal na pandemia, a ação dos governadores e dos prefeitos e até do próprio STF, que tem tomado decisões a rodo sobre o que os governadores, os prefeitos e o presidente podem ou não fazer na gestão dessa crise de saúde? Não. O objeto da oposição com esta pandemia, o alvo é o presidente da República, em mais uma tentativa
de impedir o presidente de continuar no cargo. Já fizeram de tudo, já tentaram de tudo e não conseguiram, agora estão tentando mais uma jogada. Ou seja, duvido que o governo consiga se articular, se a CPI se confirmar, para investigar dezenas de governadores, milhares de prefeitos. É muito mais fácil a oposição se articular com o apoio da mídia e do STF para investigar exclusivamente a gestão da pandemia por parte do governo federal. E aqui vamos chamar a atenção para um aspecto, uma novidade relativamente recente sobre as CPIs. CPIs sérias são CPIs para fazer investigações, ou seja, os deputados, senadores, os parlamentares, ao encargo da investigação, vão atrás, praticamente como se fossem procuradores do Ministério Público, às vezes investigadores de polícia, buscando depoimentos, documentos, provas para comprovar uma determinada situação. Não é um inquérito judicial, é um inquérito político, mas se assemelha muito ao inquérito policial. Então, isto é o que deveria acontecer. No entanto, as CPIs no Brasil, já faz alguns anos, se converteram muito mais em espetáculos midiáticos para fazer com que a oposição alimente a mídia com manchetes negativas do que propriamente para investigar fatos reais. Prevejo um festival de manipulação de informações, prevejo senadores de oposição focando no presidente Bolsonaro e impedindo os parlamentares que apoiam o governo federal de investigarem prefeitos e governadores. Esta guerra vai acontecer no plenário da CPI, nas comissões internas da CPI, e anotem aí o que eu estou dizendo. Por que isso? Primeiro, porque o presidente não tem um partido forte. Mais uma vez, o problema da falta de um partido. Se eu perguntar para você aí quantos são e quem são os senadores que se elegeram pelo PSL, eu tenho certeza que a maioria de vocês não vai lembrar o nome de nenhum. Aliás, dos 4 que se elegeram, alguns até fazem oposição ou uma semi-oposição, já vi criticando o presidente Bolsonaro. O presidente, portanto, não conta com uma tropa de choque experiente, treinada e organizada para defendê-lo. Qual é a consequência disso? Vai depender da defesa do Centrão. Então, qual é o jogo que vem pela frente caso a CPI seja instaurada? Exatamente esse que eu falei. Ou seja, senadores de oposição produzindo espetáculos midiáticos, declarações bombásticas, depoimentos espetaculares, fornecendo documentos para a imprensa por baixo do pano, e a imprensa, que tem batido sozinha, ou seja, ela mesma como porta-voz da oposição, agora terá os seus ataques legitimados. Não é a imprensa que está dizendo, são os parlamentares, é a CPI, é a investigação. Pura hipocrisia. Eu tenho dito aqui e repito, o Brasil tem hoje um novo sistema de oposição. A oposição ao governo do presidente Bolsonaro é uma oposição sistêmica. Já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, vou botar o link aqui em cima para vocês verem, mas oposição sistêmica basicamente é uma oposição que não é feita, como no modo tradicional na política, apenas pelos partidos no parlamento. A oposição ao presidente Bolsonaro é feita pelo maior dos partidos de oposição hoje, que é a mídia. O segundo maior partido de oposição hoje é o STF, e o terceiro é o conjunto de partidos de oposição mesmo, que não tem força para fazer uma oposição competente, não consegue mobilizar gente na rua e fica recorrendo ao STF para legitimar as suas tentativas de derrubar o governo. Este é o cenário no qual nós nos aproximamos. Portanto, se o presidente Bolsonaro não conseguir barrar esta CPI com a ajuda do presidente do Senado e dos senadores do Centrão, o que nós podemos prever daqui para frente é a anulação da jogada do presidente Bolsonaro imediatamente anterior. Ou seja, o presidente reformou o governo, reformou o ministério, assumiu a iniciativa do jogo para botar as reformas em votação, para botar os seus projetos em votação, e se a CPI for instaurada, este jogo se inverte. Talvez o Senado fique paralisado com a CPI espetáculo e as reformas não andem mais no Senado, e
Como se sabe, projetos de emenda constitucional e outros projetos de lei têm que ser aprovados pela Câmara e pelo Senado. A oposição, então, ganha de presente do STF a chance de paralisar o funcionamento do parlamento e botar o governo no canto do ringue, sendo esmurrado pela mídia e pelos senadores de oposição nas sessões espetáculos televisionadas em tempo real para o Brasil inteiro assistir. Existe esperança ainda para o governo? Existe. Os senadores da base do governo, o Palácio do Planalto, está operando para tentar convencer senadores que assinaram a lista que justificou a criação da CPI a retirarem o nome de lá. Esse é um joguinho tradicional. Muito senador, muito deputado vai lá, bota o nome em CPI para negociar a retirada. Tá bom, eu retiro. O que você me dá em troca? Libera a minha emenda para eu construir a ponte lá no meu município. Libera a minha emenda para eu mandar asfaltar estrada no meu município. Me dá uns carguinhos no Ministério A, no Ministério B. Este é o joguinho da política tradicional. Este é o joguinho do Centrão. O Centrão, como eu já disse aqui, é um exército mercenário. Está ali pela causa de estar no governo e abocanhar cargos e verbas. O presidente, portanto, tem o presidente da Câmara e do presidente do Senado aliados, mas aliados até ali, aliados interessados em pressionar o presidente a ceder cada vez mais. Esse é o jogo. É importante entender, respirar fundo e aguentar. Se nós tivéssemos um partido forte, organizado, com gente experiente, com bancadas expressivas na Câmara e do Senado, o presidente estaria passando menos trabalho. Pois é, direita conservadora brasileira, vamos refletir sobre a necessidade de sair das eleições de 2022 com um partido de verdade ou vamos continuar nos colocando nessa situação crítica em que ficamos ao ganhar a eleição e depender do apoio dos outros para poder governar? Essa é a situação. Esse é o comentário de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se no meu canal do YouTube, lembre-se, inscreva-se também no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. E se você acha que aprendeu alguma coisa nova no vídeo de hoje sobre o funcionamento das CPIs, sobre as relações entre executivo e legislativo, entre oposição e governo, faz um Pix aí, ajuda o canal a crescer. A sua doação é fundamental. O compartilhamento dos meus vídeos também. Obrigado a você que compartilha, obrigado a você que já doou e lembre-se, se já doou, acostume-se a pingar um trocadinho todo mês aqui no canal. O vídeo de hoje era esse e até amanhã.